Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live na companhia de todos. Hoje, dia 22/8/2023. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plano da Sociedade Secreta Dragão Branco para a libertação do planeta Terra. Informação do Benjamin Funfort, aliás, essa informação era da semana passada. Como nós tivemos a entrevista do Dave Ross, a gente vai trazer para vocês essa informação fantástica, que é uma sequência sobre as sociedades secretas, nessa noite de terça-feira. A gente vai falar também um pouquinho a respeito do plano de divulgação, algumas informações pontuais do Dr. Michael Salla a respeito da exopolítica, informações da atualidade. Inclusive, nós podemos linkar isso com a reunião da cúpula do BRICS, que se inicia hoje. Tá ok, meus amigos? Então, nos próximos dias, vão ter essas reuniões, aonde o processo de desvalorização mundial vai ser acelerado, né? Além também do Pacto de Nações, que irão sufocar as intenções principalmente das megacorporações, Wall Street, BlackRock, todas essas grandes corporações que são controladas pelos globalistas. Então isso vai ser um golpe frontal para as intenções desses trevosos, além de dar suporte para o novo sistema. Na verdade, isto vai abrir campo, vai dar a estrutura necessária, será o trampolim para que o novo sistema financeiro quântico possa ser implantado de forma definitiva, como nós vamos demonstrar nesta noite. Então, esse sistema de anatocismo financeiro, de escravidão financeira, de estrangulamento financeiro, que ocorre há décadas e décadas, vai terminar. E as pessoas serão restituídas, elas vão ser devidamente indenizadas. E essa indenização não vai vir em forma de dinheiro, como eu havia profetizado, agora está confirmado, tá ok, meus amigos? Não vai vir mesmo, as pessoas não vão receber, não vão ser restituídas com dinheiro, elas vão ser restituídas com benefícios, vários benefícios maravilhosos, entre eles as grandes tecnologias, ok? Muito bem, isso é endossado pelo próprio Benjamin Funfort, com a informação da Sociedade do Dragão Branco. Muito bem. Que vai preparar, será o prelúdio de um novo futuro tecnológico. Muito bem. Aliás, eu tudo indica que estamos nos estágios finais dessa grande batalha. Estamos numa batalha, numa verdadeira guerra de quinta geração, e agora realmente falta muito pouco. É claro que ainda falta alguns estágios. Enquanto estivermos nesse impasse, nesse combate, é muito difícil nós fazermos algum prognóstico assim preciso. A gente consegue fazer um prognóstico aproximado, com precisão cirúrgica é praticamente impossível. Aliás, nem os envolvidos conseguem, tá, meus amigos? Nem os envolvidos, porque existem muitas variáveis, ok? Gratidão, gratidão. O que vão fazer com o ouro? O ouro vai ser usado como lastro, como referência econômica para as transações comerciais mundiais. Muito bem, é isso que já está sendo feito, inclusive, não é que eles vão fazer, isso já está sendo feito. Tá ok? Muito bem, deixa eu cumprimentá-los aqui bem rapidamente e já vamos começar com as notícias. É interessante, meus amigos, o Loirão já está aguardando, que ele vai provavelmente receber uma sentença de condenação, ele vai ser detido muito em breve, mas ele permanece calmo, tranquilo, sereno, uma paz impressionante. E ele fala que ele vai receber um telefonema, ele é muito enigmático, o Loirão é muito enigmático, e parece sim, ele está indicando que ele tem sim
um coelho na cartola, tá, meus amigos? Porque, sinceramente, uma pessoa normal, na situação que ele está, ficaria, assim, totalmente sem chão. Mas ele não, ele fica tranquilo, em paz, sereno, uma tranquilidade, assim, perturbadora, inclusive. Então, vamos aguardar. Sem falar também que muitas denúncias, eu não sei se eu vou conseguir trazer para vocês, mas existem muitas denúncias sérias contra o BD, os 20 milhões que vieram à tona, isso, dinheiro ilícito, de origem estrangeira, pegou mal pra caramba, coisa complicada, que pode, inclusive, destituir o BD, já estão cogitando, inclusive, um processo de impeachment formal, então a coisa realmente está esquentando nos Estados Unidos, tanto na área política, quanto na área também das audiências, tá ok, meus amigos? Porque já está sendo preparado, já está sendo sinalizado por vários países do mundo algo semelhante. Então teremos audiências também semelhantes na Rússia, na China, quem sabe até mesmo no Brasil. Quem sabe? Acredito que sim. No Brasil, na Europa, e a coisa realmente vai ferver a nível mundial. Esta é a nossa expectativa, uma grande expectativa mesmo. E é isso que está se formando, isso está convergindo, aliás, todos os acontecimentos estão convergindo nesta direção. Muito bem, gratidão, gratidão, gratidão também a todas as pessoas que compareceram no nosso último webinar no domingo, que foi das 3 horas da tarde até as 8 da noite. Foi uma verdadeira maratona, maravilhoso. E mesmo assim a gente não conseguiu apresentar tudo. Para vocês verem, ficaram ainda. Eu apresentei acho que apenas um terço dos slides. Muito bem, deixa eu cumprimentá-los aqui bem rapidamente e vamos iniciar com a nossa programação. Aqui o Rocker, boa noite, Demis, Eliette, a todos, muito boa noite. Aqui ele deve gostar de rock and roll. Muito bem, isso pode, isso é certo. Aqui também o nosso amigo Santista, sempre presente, o Clatu Cork, boa noite a todos, a Curiamatê, maravilhoso, isso. Aqui a Regina Alves, sempre presente, boa noite, Demis, Eliette, de Campinas que é próximo da minha cidade. O pessoal do Fundão presente aqui também, muito bem. Agradecido pela presença de vocês. Aqui a nossa queridíssima a Cecília Pires, a maestra aqui do Fundão, muito bem, muito carinho por você, Cecília. Aqui também a Rosana Milani, boa noite, a Cúria Matê, do Paraná, gratidão aos amigos de todos os cantos do Brasil e do mundo também, aqui Itanhaém, Litoral Paulista, Lulu Alibate, maravilhoso, aqui também a Cláudia Cac, gratidão, Cac, deve ser isso, Cláudia Cac, muito bem, boa noite Sorocaba, aqui o Guto Coterrâneo com uma águia aqui no seu avatar, maravilhoso, aqui também a Ângela T. Gonçalves, boa noite ali com o seu cachorrinho, maravilhoso. Então já vou terminar aqui, vamos encerrar a parte dos cumprimentos e vamos iniciar com as notícias. Tem grandes notícias aqui para comentar e vou apresentar também a atualização que eu fiquei devendo, estava pendente do Benjamin Fumfort, que estava devendo para vocês. Então hoje eu vou apresentar também, está tudo no nosso cronograma. É o cronograma desta noite de terça-feira, 22/8/2023. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave. Vamos lá. Vamos aqui, vamos começar por aqui. Muito bem, vou começar com uma mensagem. Essa mensagem aqui é bonita. Vou começar com a mensagem aqui do Enki. Enki que está, nesse instante, na sua nave Nibiru, sua nave Nibiru, que é imensa, do tamanho de um planeta, esférica, próximo de Saturno, entre Saturno e Júpiter. O amor tem tantas dimensões nas quais sua frequência ascende. As emoções mais puras, maiores e, se explicadas por palavras, as mais indescritíveis. Se conhecemos todos os níveis do amor, nossa consciência abrangeria tudo, o que deve ser conhecido no espaço e no tempo. Maravilhoso. Então, se você quer entender a abrangência de todas as coisas, quanto mais amor você tiver,
você, com certeza, na mesma proporção, vai expandir a sua consciência. Maravilhosa aqui essa reflexão do Enki, né, para começar essa noite. Maravilhoso, né, para começar aqui a live desta noite. Muito bem, vamos para as notícias agora. Aqui, meus amigos. Como eu havia dito para vocês, a Rússia reacende a corrida espacial com a histórica missão lunar. Aliás, missão lunar não falta. Corporações privadas, inclusive a SpaceX, né, várias empresas privadas estão nessa corrida espacial, disputando. A Rússia, China, os acordos Artemis, na verdade, o mundo inteiro. Isso é impressionante, meus amigos, porque, de fato, o sonho do projeto Nova está se tornando uma realidade, né? Do Bill Tompkins, lá na década de 60 ainda, final da década de 60 para a década de 60, porque esse projeto ele foi elaborado, né, em meados da década de 60. E parece que agora ele vai ser concluído. Criar estações, aliás, algumas estações já existem. Inclusive, lá existe um complexo industrial onde estão sendo construídas tecnologias. Existem várias estações espaciais na Lua, construídas no passado, que foram desapropriadas, porque pertenciam ao Dark Fleet, a Frota Negra, isso, exatamente, a Frota Negra, e o ICC, que é o conglomerado de nações e corporações interplanetárias. Então, todas essas instituições, essas instalações seria melhor, a palavra mais precisa, todas essas instalações foram desapropriadas e agora pertencem à Aliança da Terra. Então, nós temos agora um ambiente propício, como foi já mostrado pela Helena Danã, em 2021, onde todos os extraterrestres regressivos foram expulsos da Lua e da Terra, para construirmos um posto avançado, oficial, ou seja, do conhecimento de todos, ou seja, totalmente desclassificado, para alcançar Marte e os confins do espaço. Então isso é fantástico, e a Rússia tem com certeza a contribuição da Rússia também, que trabalha com os pleiadianos. Fantástico. Agora, o projeto espacial da China é um pouco complicado, né? Porque eles estão simplesmente gastando dinheiro, como foi, parafraseando aqui o Torran Eridion, à toa, estão desperdiçando dinheiro, simplesmente por causa da desconfiança. Então eles não confiam nos Estados Unidos, não confiam em ninguém, inclusive nem na Rússia, né? E acabam desperdiçando tempo e dinheiro jogado fora. Ele fala que isso é lamentável, mas uma hora eles vão cair em si, né? Vão cair em si e vão parar com esta besteira, tá? Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Aqui, meus amigos, essa aqui também é uma notícia bem interessante. Publicado um estudo científico sobre campos de força usados por OVNIs. Aliás, o David Adair, que é um cientista de satélites, engenheiro também, aeroespacial da NASA, que é um denunciante já antigo, ele fala que os OVNIs eles têm o seu próprio campo de força, um campo de contenção próprio. Como eles têm um campo de contenção próprio, eles não sentem a força G, eles não sentem a inércia, eles ficam isolados. Deixa eu explicar, eles ficam isolados, numa espécie dentro de uma bolha. E como eles estão isolados, eles podem fazer manobras que desafiam as leis da física. Ok? E isto tem um documento aqui demonstrando exatamente isso, que é uma hipótese científica que corrobora com os estudos do David Adair. David falava isso há muito tempo antes. É interessante que muitas das informações dos insiders mais antigos estão sendo confirmadas agora, né? É realmente impressionante. Então, se em algum momento esses corajosos que fizeram essas denúncias ficaram pensando assim, puxa, parece que eu fiz tudo isso e foi em vão, né? Ninguém me ouviu, debocharam de mim, eu fui humilhado, perdi minha carreira, etc. Parece que agora os frutos
Agora estão vingando, maravilhoso, estão colhendo, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, estão colhendo os frutos do seu trabalho, do seu esforço e da sua coragem, né? Maravilhoso, da coragem desses verdadeiros heróis. Por exemplo, mais de uma vez foi relatado que esses objetos se movem como se tivessem sua própria bolha, entrando e saindo dos oceanos sem mostrar mudanças de velocidade ou fazendo curvas. Eles não precisam reduzir a velocidade, eles simplesmente podem. Não, velocidade, eles não precisam nem sequer fazer curvas, porque, segundo o André Basiago, os OVNIs também têm além de estar numa bolha, eles também podem criar portais. Então ele simplesmente pula de um ponto A para o ponto B, ele não precisa fazer a curva. É mais fácil. É uma tecnologia realmente, meus amigos, que faz qualquer avião, jato, F-15, F-16 virar um verdadeiro teco-teco, uma bicicletinha. É como se pegasse uma Ferrari no lado de uma bicicleta. Porque a distância tecnológica é absurda. De 90 graus no ar sem diminuir a velocidade. E segundo os autores do novo estudo, seria devido à existência de um campo de força emanando deles. Algo que os ufólogos há muito sustentam, vale lembrar. Maravilhoso. Aqui, a China, o dragão, anuncia ter flagrado, pegou de calça curta, o espião atrás da moita ali, o espião da CIA no seu complexo industrial militar. Aliás, a situação entre China e Estados Unidos não vai nada bem, tá, meus amigos? Está bem complicada mesmo, a relação comercial e tudo mais. Inclusive o BD, de forma genial, mas eu estou sendo irônico, né? Tá querendo aí complicar a vida da China, né? Fazer sanções. Eles dependem tanto dos insumos chineses, assim, para tudo, né? Quer fazer sanção. Quem vai perder, é lógico, vai ser o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos vai perder muito mais do que a China. Quer dizer, uma atitude completamente estúpida. Mas, infelizmente, um presidente senil, você vai esperar o quê, né? Muito bem. É complicado, né? Aqui, de espionar para a Agência Central de Inteligência CIA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, informou na sexta-feira, 11, o Ministério da Segurança do Estado, citando pela agência britânica Reuters. Então, muito bem. Aqui, meus amigos, informação de exopolítica para vocês. Grandes informações aqui. Eu separei um combo de notícias de posts do Dr. Michael Salla sobre exopolítica, que é a especialidade dele. Significativo que tropas dos Estados Unidos e forças especiais tenham chegado ao Peru para sustentar o impopular governo de direita, né? Porque lá o governo de direita é impopular. E então, misteriosos ataques alienígenas começam a uma tribo indígena. Evidências circunstanciais que apoiam a teoria do ataque alienígena de bandeira falsa, por Dr. Michael Salla. Então, existe um acordo militar entre o Peru, o governo do Peru, e dos Estados Unidos para operações conjuntas. E, coincidentemente, os ataques ali na tribo Iquitu do Peru ocorreram na mesma ocasião. Impressionante. É bom vocês compreenderem, meus amigos, que em questões de política não existem coincidências, tá? Nunca, jamais. Interessante. Eles chegam após grandes protestos populares que eclodiram em reação ao Congresso de Direita do Peru em 7 de dezembro de 2022, que ordenou a prisão do presidente democraticamente eleito, Pedro Castillo. Sua política era progressista. Os protestos provocaram violenta repressão militar e policial. Mais de 70 peruanos foram desencarnados em manifestações, atingiram o pico em fevereiro, mas vão reviver em julho, de acordo com os relatórios. Então, tende a voltar com força maior. Castillo continua na prisão e sua substituta, a ex-vice-presidente Dina Boluarte, é amplamente criticada, não tem apoio popular. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos divulgou recentemente um relatório, olha aqui, documentado graves violações da política e dos militares. Interessante. E aí chegam os militares e acontece isso. Será que é para esconder,
para ser uma cortina de fumaça de uma operação militar que eles não querem, né, que seja divulgada? É possível. Então essa tese do Dr. Michael Salla faz muito sentido. Aqui, tem mais. O mistério se aprofunda quando fica claro que os encontros com alienígenas no Peru, que começaram no dia 11 de julho, ocorreram no meio de um exercício militar dos Estados Unidos chamado Resolute Sentinel. Olha só, na mesma data, exatamente. Que ocorreu dia 24 de julho de 2022 de julho. E envolveu a Força Espacial, e aqui está a parte do anúncio oficial. Enquanto isso, a Força Espacial também está se envolvendo por meio da Operação Thunder Gun Express, em um exercício de implantação da Força Espacial de 21 dias, alinhado ao Resolute Sentinel. Membros do 16º Esquadrão de Batalha Eletromagnética trabalhando com compatriotas do Equador e da Colômbia, Força Aérea para construir sistemas móveis de detecção espacial. Em Cali, Colômbia. Rio Negro, Colômbia. Basear seu comando e controle de Lima, Peru. De acordo com o comunicado da AFSOL, foi a primeira operação defensiva de controle espacial nos Estados Unidos, histórica do Comando Sul. Ok? Pelo doutor, aqui o post do doutor Michael Salla. A10, forças espaciais se juntam ao exército sul-americano pela primeira vez. Envolve também o Equador, como vocês puderam observar, né? E a Colômbia, além do Peru. Interessante, meus amigos, vamos linkar isso com a informação do Tony Rodrigues. Tony Rodrigues, ele foi abduzido e depois ele foi entregue pelos escuros para comerciantes de coisitas ilegais lá no Peru, aonde ele foi explorado, confirmado isso. Parece que ali é um ponto parecido com práticas semelhantes ao que ocorre na Usântia. Será que vocês me entendem? Ali é exatamente onde despacham mercadorias humanas. Então é bem complicado, pode ser que seja algo relacionado a isso. E talvez eles estejam utilizando a questão desses seres atacando essa tribo para realmente criar uma cortina de fumaça para que essas operações não... Os holofotes, vamos colocar assim, os holofotes não sejam apontados para essas operações militares. Seria uma forma de despistar as pessoas do que de fato está acontecendo. Bem interessante essa hipótese, e essa aqui é mais uma evidência, mais uma informação que corrobora com isso. Não é exatamente uma coincidência que os relatos de ataque, continuando, não é exatamente uma coincidência que os relatos de ataques alienígenas nas aldeias tenham coincidido com essas operações militares do Comando Sul dos Estados Unidos e da Força Espacial. Também parece que a mídia está ocupada tentando explicar sua narrativa falsa de ataque alienígena, tentando justificar, mas não está conseguindo, que ninguém realmente acreditou. Como um novo relatório da Daily Mail, atribuindo os ataques a sindicatos ilegais de mineração de ouro, cartéis de coisitas ilícitas, acho que eles caíram em si e perceberam que a maioria das pessoas no Ocidente não estava engolindo as manchetes do alarmista alienígena cinza de 2 metros de altura. Aqui, atacantes alienígenas voadores de 2,1 metros de altura, com mais de 2 metros de altura, eram, na verdade, uma gangue ilegal de mineração com jetpacks. Eu não acho que seja exatamente isso, tá, meus amigos? Porque, assim, segundo o relato dos moradores locais, desses índios, dessa tribo, Iquitu, eles foram alvejados a queima-roupa e simplesmente eles não sentiram nada. Eles ficam nas copas das árvores como o predador, por isso que eles fizeram essa associação com o predador, e eles conseguem voar, mas até o espaço, né? Quer dizer, jetpacks simplesmente não tem como justificar esse tipo de coisa. Pode ser sim que eles usaram seres sintéticos. Aliás, esses seres sintéticos, eles foram denunciados na última conferência do Dr. Greer em junho. Então, por certo, é isso. E isso também endossado pela própria Helena Dunham. Muito bem. Aqui, mais informações.
Aqui da New York Post. Procurador do Peru acusa gangues ilegais de mineração de ouro de se passarem por alienígenas de 7 pés para aterrorizar os locais. Os principais sites de mídia estão afirmando que os alienígenas de 7 pés, ou seja, um pouco mais de 2 metros de altura do Peru, são mineiros com jetpacks. O problema é que os jetpacks são muito barulhentos. É verdade, meus amigos. Esse aparelho aí é um barulho ensurdecedor. É absurdo. Faz muito barulho mesmo, incomoda bastante. Né? E, segundo o relato dos nativos, não faz barulho nenhum, é totalmente silencioso. Então, a informação tem muita discrepância, é bastante discrepante. Enquanto os alienígenas ficaram em silêncio. Além disso, os alienígenas foram baleados a queima-roupa, sem efeito. Fizeram assim, fez cosquinha. Parece que um esforço desajeitado de encobrimento está em andamento. E o próprio Dr. Michael Salla, na sua explanação, ele falou o seguinte: pode ser que ele estava usando coletes à prova de bala? Pode ser. Mas mesmo assim, quando uma pessoa é alvejada com colete à prova de balas, tem a força do impacto e a pessoa cai no chão. Não foi o que aconteceu. Esses seres simplesmente ignoraram isso, como se não fosse nada. Igual o Super-Homem, lembra? O Super-Homem, pegava espingarda, tirava, ele fazia de conta que não era nada. Exatamente isso, como os super-heróis. Aqui, abre aspas. Promotor do Peru acusa gangues ilegais de mineração de ouro de se passarem por alienígenas de 2 metros. Tá parecendo história do Scooby-Doo. Desculpem, meus amigos. Já assistiu a história do Scooby-Doo? Tá parecendo o roteiro do Scooby-Doo isso aqui. Exatamente igual. Isso aqui é um trabalho para o Scooby-Doo fazer, resolucionar, elucidar. Promotor do Peru acusa gangues ilegais de mineração. Geralmente era isso, para espantar a tribo, para fazer alguma atividade, para tirar uma pessoa de uma casa, sempre assim, no episódio Scooby-Doo, tá aparecendo história, roteiro do filme do Scooby-Doo. Essa que é a verdade, igualzinho, exatamente igual. Aliás, podia até utilizar essa história aqui e fazer um episódio, um novo filme do Scooby-Doo. Vamos continuar aqui. Mais informações sobre os ataques alienígenas no Peru. Os atacantes eram imunes a armas de fogo, e podiam voar para o espaço. Imagina, aqui tá um depoente aqui, tá, meus amigos? Um nativo local falou que ia embora, sumia, desaparecia. Não parece mineiros em jetpacks. Postado aqui pelo Dr. Michael Salla. Então, a hipótese mais plausível de todas, meus amigos, é que se trata, assim, de seres sintéticos, ok? É bom frisar aqui que, apesar de ter alguns feridos, ninguém faleceu, ninguém foi desencarnado por esses seres. Ninguém. É interessante isso, né? Então, eles não tinham intenção de desencarnar ninguém. Parece que a intenção era assustar, era chamar a atenção. É isso que parece, né? Então, vamos supor, seres que aparecem numa tribo que não abduzem ninguém, não desencarnam ninguém, só arranhou uma moça que teve um ferimento, isso é verdade, no pescoço, mas ninguém desencarnou. É bom frisar, esse detalhe é muito importante mesmo para a gente entender, tentar desvendar esse quebra-cabeça, esse grande mistério, esse grande mistério. E, no entanto, o que chama a atenção de verdade é essa operação militar, dos Estados Unidos, junto com a Colômbia, junto com o Peru, junto com o Equador, e envolve até a Space Force, e ninguém sabe do que se trata. Eles estão lá por quê? Por que eles estão ali fazendo essa operação militar? Qual o objetivo? Ninguém sabe. E é claro que isso, muitos repórteres, jornalistas, congressistas iam fazer perguntas. O que vocês estavam fazendo lá? E com este acontecido, com esse episódio aqui que teve repercussão internacional, inclusive, desses ataques alienígenas, foi uma forma de acobertar tudo isso. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Parece que tudo indica que é algo relacionado a isso, tá, meus amigos? Que é uma cortina de fumaça mesmo. Muito bem. Vamos pro próximo. Aqui. Enorme bomba. OVNIs com até 30 naves não humanas foram recuperadas após acidentes. Que coisa, hein?
Aqui, um escritor fez alegações citando funcionários com autorização de alta segurança que supostamente confirmaram que várias naves não humanas, ou seja, alienígenas, foram recuperadas pelo governo dos Estados Unidos. Uma enorme bomba de OVNIs abalou os Estados Unidos quando o jornalista investigativo Michael Schellenberg relatou que até 30 naves não humanas foram recuperadas por oficiais de inteligência. Pessoas muito sêniores com autorização de alta segurança tinham medo de falar comigo, disse Schellenberg, no canal do YouTube do ex-âncora da Fox, Greenback. Né? E ele continua, abre aspas, acredito que se eles tivessem falado comigo publicamente, poderia ter sido muito ruim para eles. Interessante. Existe em algum lugar, pelo menos um lado norte, uma dúzia de naves não humanas recuperadas. Outras pessoas dizem que são até 30, e isso é tudo após, no caso, o segundo confronto mundial. Ele observou que havia o potencial de finalmente chegar ao fundo da questão, agora que há um interesse entre os legisladores dos Estados Unidos em torno dos OVNIs. Os comentários vêm depois de um ex-oficial de inteligência, ou seja, da Força Aérea dos Estados Unidos, o David Grush, disse em vários meios de comunicação que teve conversa com oficiais americanos não identificados que o levaram a acreditar que o governo mantinha um programa secreto de OVNIs. Então, meus amigos, isso aqui é um ótimo indicativo, um ótimo sinalizador, que em breve muitas pessoas como David Grush irão se apresentar no Congresso dos Estados Unidos. E isso vai se tornar uma verdadeira avalanche. Grush compareceu ao Congresso no dia 26 de junho de 2023 e confirmou que foi informado no decorrer das minhas funções oficiais de um programa de recuperação de falhas de engenharia reversa de UAPs de várias décadas, ao qual me foi negado o acesso. Então, em torno de 30 naves, meus amigos, foram entregues pelos extraterrestres como um presente. Não é que elas foram acidentadas, caíram, não. Foi entregue de presente. E a forma deles entregar essas tecnologias foi essa. Simplesmente deixando a nave e indo embora. E alguns corpos também, porque eles geralmente eles usam corpos avatares, então para eles não tem problema não. Vocês querem entender a nossa biologia? Deixa para vocês aqui. Interessante. Muito bom mesmo. Aqui está um exemplo do acordo de confidencialidade, NDA, que David Grush e outros assinam quando recebem acesso de informações classificadas. É bom vocês entenderem, isso aqui é um documento, meus amigos, que o David Grush teve que assinar de não divulgação. Veja que ele ficou numa saia justa absurda, porque ao mesmo tempo que ele assinou um documento de não divulgação, existe a lei que protege os denunciantes. Então, de certa forma, ele podia falar sobre o assunto, mas ele não poderia dar os nomes. Porque se ele desse os nomes, segundo as cláusulas desse documento aqui, ele seria preso automaticamente. Por isso que ele ficou quietinho, tá? Muito bem. O NDA deixa claro as penalidades severas por liberar informações classificadas, ou seja, secretas, para pessoas não autorizadas. Daí o pedido de Grush ao Congresso para ouvir suas informações num ambiente propício, adequado, onde ele possa ser o que? Salvaguardado. Entenderam agora? Quando ele não deu os nomes, muitas pessoas o criticaram. Ignorantes, obviamente. Mas por que ele não falou os nomes? Ele está mentindo. Pessoas ignorantes, pessoas, desculpe a palavra, senil, sem qualquer tipo de informação, alegaram isso. Não, por que ele não dá os nomes? Por que ele não dá um endereço, a localização exata de onde estão essas naves acidentadas? Isso indica que ele é um mentiroso. Mentiroso? Olha o documento que ele assinou. Ele estava o quê? Numa armadilha. Você queria o quê? Que ele desse os nomes ali no Congresso, mostrasse a localização e sairia algemado daí. E aí? Resolveu alguma coisa? Claro que não. Óbvio que não. Não resolveu nem para ele, porque ele destruiu a vida dele, e muito menos na questão da divulgação. O objetivo da divulgação não seria alcançado. Com o David Grush na cadeia, ok? Acho que todos aqui vão convir que essa foi a melhor opção. Ou seja, ele tomou a melhor atitude. Muito bem. Vamos para o próximo. Essa cartinha de 2019 são programas de acesso especial, descreve suas origens, gerenciamento e conexão com os OVNIs. Vale a pena revisar para entender o ecossistema de sigilo
sob o qual os programas de engenharia reversa alienígena estão ocultos, conforme revelado por denunciantes como Crash Michael Salla. Aqui, meus amigos, programas especiais de acesso. Aliás, os programas especiais de acesso são utilizados pelas corporações aeroespacial, como Lockheed Martin e Northrop Grumman, ok? É o mesmo protocolo das agências de inteligência. Aliás, eles são obrigados a utilizar o mesmo protocolo que os militares e as agências de inteligência. Por quê? Esta é uma ótima pergunta. Isso aqui é uma evidência que, de fato, as corporações têm em posse tecnologia não humana. Caso contrário, por que as agências de inteligência e os próprios militares dos Estados Unidos iriam fazer tal exigência a essas corporações? Não faz sentido, porque são corporações privadas. Por que eles teriam que utilizar o mesmo protocolo de segurança dos militares e das agências de inteligência? Porque eles estão lidando com tecnologia, estão fornecendo tecnologia. A única resposta plausível é porque eles estão fornecendo e produzindo tecnologia para essas mesmas agências de inteligência. Ok? É lógico isso. É a única resposta que faz sentido. Por que você vai exigir? Olha, é o seguinte, vocês são obrigados, porque eles não podem obrigar. Seria como fosse um pedido. Olha, é o seguinte, eu só vou entregar tecnologia para vocês desenvolverem, mas vocês precisam seguir um protocolo exatamente igual das agências de inteligência, com acesso de segurança especial. Aí eles podem falar, nós não queremos. Tudo bem, então a gente não entrega a tecnologia para vocês. Entenderam, meus amigos? Isso aqui praticamente é uma prova. Tem pessoas que não percebem isso. Isso é praticamente uma prova. É uma prova irrefutável, inclusive, eu diria que essas corporações realmente têm posse, sim, e trabalham com tecnologia não humana. Agora me responda, por que eles iriam exigir isso? Existe alguma outra resposta? Para mim não tem outra resposta. Satisfatória, não. Que realmente consiga desvendar esse mistério, para mim não existe. Não existe justificativa. Tá, meus amigos? A resposta é essa. Muito bem. Aqui. Robert Kennedy Jr., o meu esquerdista preferido. Eu espero que seja de vocês também, porque esse homem é realmente ele é, olha, fantástico. Ele é maravilhoso. Ele é da mesma linha do Loirão. Aqui. Robert Kennedy, inclusive, foi elogiado pelo próprio Loirão. Loirão, elogiar um democrata é porque esse democrata é diferente dos outros. E é o caso do Robert Kennedy Jr. Aqui. Robert Kennedy Jr. encontrou várias fontes confirmando que a agente de inteligência, CIA, cancelou seu tio. O presidente Kennedy, por isso que 4.000 documentos, é interessante, olha a justificativa dele. Olha o argumento aqui do Robert Kennedy Jr. É por isso que 4.000 documentos de JFK ainda não foram divulgados. Porque, segundo a promessa inclusive do Bill Clinton, no tempo que o Bill Clinton era presidente, que todos os documentos relacionados ao incidente envolvendo o presidente Kennedy da década de 60 seriam desclassificados. No entanto, 4.000 documentos continuam confidenciais, em sigilo absoluto. Ele fala, por quê? Qual a justificativa? Por que vocês não entregam todos os documentos? A resposta, segundo o Robert Kennedy Jr., é porque esses documentos são comprometedores e vão expor que vocês que fizeram isso. Ou seja, a própria agência, a CIA. O que o RFK está perdendo é com os esforços de JFK para desclassificar os arquivos de OVNI foram um fator primário do seu cancelamento. E é verdade, meus amigos. Esse comentário, no caso do Dr. Michael Salla, o presidente Kennedy, na década de 60, ele foi cancelado porque ele ameaçou revelar os segredos do complexo industrial norte-americano e expor a verdade sobre os OVNIs.
Eu acho que o Robert Kennedy Jr. não apresentou isso ainda, porque eu acho que o que ele já está falando já é uma bomba absurda. Já é difícil da maioria das pessoas digerirem. Tá ok, meus amigos? Isso é autotraição. Então, isso já é difícil para grande parte do público americano que confia piamente nas suas instituições pensarem, imaginarem que organizações como agências de inteligência estariam em conluio, né? Ou seja, seria um absurdo. É muito difícil para o americano médio digerir uma informação dessa. Agora, imagine você agregar a isso a questão ufológica. Aí é praticamente impossível. A maioria das pessoas simplesmente não tem condições mentais e psicológicas ainda de digerir uma informação dessa monta. Então, eu acredito que o Robert Kennedy Jr. está certo, ele está repassando informações aos poucos, né? Vamos falar primeiro desse complô, né? Ou seja, desse governo paralelo dentro dos Estados Unidos, e depois que as pessoas digerirem, assimilarem esta bomba, aí a gente vai para a próxima bomba. Uma bomba por vez. Não vamos colocar todas as bombas na cabeça das pessoas, que a maioria não vai suportar. Muito bem. Aqui. Esta é uma boa visão geral de por que a narrativa UAP emergente de funcionários públicos se inverteu recentemente. Algo está chegando. Um evento de bandeira falsa que levará à construção de grandes frotas espaciais em benefício do complexo industrial militar, porque a narrativa UAP está revertendo. Michael Salla. Aqui é um estudioso, porque a narrativa de UAP está se invertendo. Ele alega que, por causa da Space Force, acordos Artemis, agora também existe projetos espaciais com iniciativa da China, liderados pela China, protagonizados pela China, pela Rússia, pela Europa. Seria uma forma de desviar dinheiro do contribuinte para o serviço secreto espacial ainda mais. Isso, de certa forma, é plausível se não tivéssemos as informações, por exemplo, da Helena Danã, concernente também aos acordos que foram feitos em Júpiter, ao plano de divulgação do general Van Herk, e isso também vai na contramão das informações que estão chegando do Congresso. Então, meus amigos, isso faria sentido, sim, se nós não tivéssemos esse combo de informações, né? Mas, como eu havia dito, um pesquisador tem que considerar todas as hipóteses, e é isso que a gente faz, assim como o doutor Michael Salla. Aqui. A DARPA, olha que interessante isso aqui é bem legal. A DARPA anunciou um projeto de arquitetura lunar de 10 anos, que selecionar um grupo de desenvolvedores lunares para trabalhar em novas soluções integradas em nível de sistema que abrangem vários serviços. Em vez de construir futuros sistemas integrados na Lua, a DARPA está realmente construindo um sistema integrado para que já existem em termos de bases secretas e antigas tecnologias terrestres descobertas em toda a Lua. Michael Salla. Isso aqui é bem interessante, tá, meus amigos? Aqui, Space News, ok? Interessante. Meus amigos, a DARPA está dizendo que vão construir várias instalações, aliás, várias empresas privadas estão prometendo que vão construir instalações, bases fixas na Lua. A DARPA, Rússia, China, todo mundo está prometendo várias instalações, inclusive cidades humanas, olha só, postos humanos ali fixos na Lua, permanentes. Será que isso não é uma forma de divulgar? Porque já existem essas bases. Essas bases já existem, segundo os denunciantes do passado. Existem instalações do ICC, existem instalações do Dark Fleet, existem instalações extraterrestres. Aliás, existem várias instalações na Lua que já estão construídas há tempos. Então, seria uma forma, isso aqui, meus amigos, seria uma forma, seria um subterfúgio para informar, para expor a verdade. Entenderam agora? Olha, nós vamos construir em tempo recorde, com uma nova tecnologia, várias bases de instalações permanentes na Lua. E de repente está com as fotos e todo mundo, os repórteres entrando nessas instalações. Mas por que elas foram feitas tão rápido? Elas foram feitas tão rápido porque elas já estavam construídas, já estavam lá há muito tempo. Entenderam, meus amigos? Seria uma forma de justificar isso.
interessante, né, essa conclusão do doutor Michael Salla, né? Olha que maravilha essas instalações super tecnológicas, etc. E aqui nós estamos desenvolvendo tecnologias avançadas. Olha só, interessante. Vai justificar tudo? É interessante? Pode ser que sim. Então essa é uma hipótese válida do Dr. Michael Salla. Aqui. É útil entender que a viagem interestelar por extraterrestres envolve rotineiramente o uso de portais do espaço-tempo, em vez de viajar a distância linear entre os sistemas solares. Múltiplos contatos explicam que os extraterrestres são capazes de fazer isso. Então, OVNIs podem manifestar portais, então desaparecer neles. Este foi elaborado a partir de um relatório MUFON de 2018. Esta é a mesma ciência que vemos nos vídeos do MH370, para onde eles estão indo. Interessante, meus amigos. Isso é bem interessante. Aqui um relatório, né, do Instituto MUFON, que estuda os OVNIs, é um relatório bastante respeitável, de credibilidade, mostrando que os OVNIs utilizam portais, onde eles conseguem romper a barreira do espaço-tempo, se locomovendo do ponto A para o ponto B. Muito bem, como vocês podem perceber aqui neste desenho. Deixa eu colocar aqui, dar um zoom para vocês observarem melhor. Ok, olha que interessante aqui, o OVNI rompendo o tecido do espaço-tempo. Isso foi observado. Agora vamos fazer um paralelo dessa informação com este vídeo, tá? Esse é um vídeo real, tá, meus amigos? Não é uma fraude. Muito bem. Imagens, isso aqui foi postado inclusive pelo Dr. Michael Salla. Imagens antigas de vários OVNIs roubando um avião do céu e se teletransportando com ele. Na verdade, no vídeo você consegue ver nitidamente 3 OVNIs circulando ali, sondando, né? Sondando ali um avião, um Boeing, tá? Muito bem. E de repente esse Boeing tem esse buraco aqui que vocês estão vendo no céu e ele some, ele desaparece juntamente com os OVNIs. Ou seja, ele foi teletransportado. Na madrugada de 8 de março de 2014, no horário local, tarde de 7 de março, horário do UTC, a aeronave que realizou esta rota, levando 227 passageiros e 12 tripulantes, desapareceu dos radares após aproximadamente 1 hora de voo, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia e no Mar da China. Interessante. Meus amigos, é o caso lá do avião do Boeing da Malásia. É exatamente esse. E vamos linkar essa informação. A Malásia Airlines. Esse mesmo. E vamos linkar essa informação com o Mark Domício. O Mark Domício fala que o avião, segundo o relato dele, o Michael Salla lembrou de um detalhe que nem eu prestei atenção. O Mark Domício, ele fala que ele ele estava nesse avião e ele sentiu que foi teletransportado. Presta atenção nesse detalhe. Ele falou: eu senti que eu fui teletransportado para a base de Diego Garcia, com todos os tripulantes. Olha que interessante, porque simplesmente nós aparecemos do nada, nós já estávamos ali. Eu não senti a aterrissagem. E nós já estávamos na base de Diego Garcia. Aonde o Marco Domício, o clone dele, né, cancelou todos os passageiros. Porque eles estavam atrás de um disco rígido, de informações comprometedoras, né, principalmente na questão do setor bancário. Ok, meus amigos? Foi isso que aconteceu, segundo o Mark Domício. E isso aqui seria uma evidência que corrobora ainda mais. Exatamente. Fantástico isso. Né? Então, esse aparentemente seria o que aconteceu. Isso aqui iria desvendar o mistério do Malásia, né? Aquele misterioso voo da Malásia, exatamente. Impressionante. Impressionante. OVNIs estão se tornando um tema quente na Austrália. Aqui mais um post do Dr. Michael Salla. De acordo com o MP canadense Larry McGarry, da Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, a AUKUS, estão preparando para fazer grandes anúncios de divulgação de OVNIs. Mais denunciantes como Crash estão a caminho. Então, meus amigos, a Austrália também já está preparando audiências. Várias pessoas
sêniores militares, agentes de inteligência, irão comparecer para fazer denúncias com relação aos OVNIs. Acho que isso é, de fato, uma operação orquestrada no mundo inteiro. É um fato. E a gente vai confirmar isso aqui neste instante. Presta atenção, deixa eu ver se eu estou com a informação aqui. Deve ser esse aqui. Escrito pelo Dr. Michael Salla. Só vou voltar aqui, só um instantinho, a espaçonave. Vou dar uma pequena pausa, beber a minha aguinha e a gente já vai dar continuidade. Muito bem, gratidão pela presença de todos os amigos nesta terça-feira. Vamos lá, vamos agora para a segunda parte. E na terceira parte, eu irei apresentar a atualização do Dr. Michael Salla. Vamos lá, vamos embora. Vamos decolar novamente a nossa espaçonave. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Presta atenção. Escrito pelo Dr. Michael Salla, em 16/8/2023. Bem recente. Aqui. Postado em divulgação Vida Extraterrestre, destaque. Estamos nos aproximando, presta atenção, meus amigos. Aqui a gente vai tentar desvendar, vamos linkar esta informação e tentar desvendar esse imenso quebra-cabeças. Estamos nos aproximando rapidamente do final do verão, e com ele vem o alvorecer de uma nova era histórica repleta de divulgações oficiais de OVNIs. Repleta. E veja que isso já está sendo articulado nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, na China e na Austrália. Vários indícios apontam que haverá uma avalanche de denunciantes. Tudo isso está sendo preparado e orquestrado no mundo inteiro. Então, isto é feito de forma deliberada. Não tem como chegar a outra conclusão, que irão chocar e surpreender o público americano e mundial. Amigos, por que vocês acham? Os documentos, os relatórios classificados sobre o caso de Varginha do Brasil na década de 90, eles iriam ser seriam apenas apresentados daqui mais de 10 anos, só acho que é 2043. Agora vão ser divulgados. A Austrália já está montando uma leva de denunciantes. Rússia, França, Inglaterra. Meus amigos, isto está sendo articulado no mundo inteiro. Vocês estão entendendo? Isto é algo orquestrado, não há dúvida. Tem uma pessoa que tem dúvida, como assim? Então parece não. As audiências do Congresso norte-americano alavancaram vários movimentos análogos no mundo inteiro, iniciativas idênticas. Vários fatores críticos apontam para eventos de divulgação sem precedentes a partir do outono de 2023. E todas essas audiências desses países que eu citei anteriormente vão ser acionados a partir do outono de 2023, meus amigos. Ou seja, já no próximo semestre, a partir de setembro, outubro, novembro até dezembro, nós teremos meses, esses 4 meses, últimos meses do ano, serão realmente emocionantes. Então preparem os seus cintos. Primeiro, o Congresso dos Estados Unidos se reunirá novamente em 4 de setembro. Presta atenção. Ninguém vai divulgar, ninguém vai informar você sobre isso. Então, o primeiro Congresso, tá, meus amigos? Prestem atenção. Eu estou falando que a mídia em geral ignora. Isso faz de conta que isso não é importante. Isto é determinante para as ações da aliança no mundo. Este é o fator, esta é a bala de prata que vai destruir a cabal. E as pessoas simplesmente viram as costas, com distrações, desperdiçando o seu tempo. Infelizmente. Reunirá novamente 4 de setembro. E está pronto para aprovar sua inovadora lei de divulgação WAP para 2023. Vocês se lembram que eu falei para vocês, meus amigos, que é algo impactante, algo muito grande. O start que vai mudar o mundo, vai acontecer no final desse ano, é exatamente isso que se trata.
que cria um processo formal através dos arquivos nacionais para que os registros históricos de OVNIs sejam finalmente liberados, de forma definitiva. Ok, meus amigos? Então, a divulgação dos extraterrestres está estritamente relacionada à revelação das tecnologias. Uma coisa está conciliada à outra, e também com a economia mundial. Meus amigos, a partir do momento que os OVNIs forem divulgados, a economia do mundo muda. E eu tenho um artigo de um especialista em economia que falou: muda tudo de uma hora para outra. A vida, os paradigmas da nossa sociedade, simplesmente, meus amigos, simplesmente vai virar o mundo de ponta cabeça. Muito bem. Aqui. Para os registros históricos de OVNIs sejam finalmente liberados. Muito bem. Registros oficiais de todos os incidentes de OVNIs com mais de 25 anos, ou seja, aqueles anteriores a 1999, serão automaticamente liberados em 2024. Então, a partir de 2024, todos os documentos anteriores a 1999 serão divulgados na íntegra para todas as pessoas, a menos que razões de segurança nacional justifiquem retê-los por mais tempo. Mais importante, será o presidente dos Estados Unidos que estará diretamente envolvido na decisão de quais registros de OVNIs serão liberados. Um nível de acesso a registro de OVNIs classificados que não ocorre desde a administração Eisenhower. Olha só, meus amigos. Então, de grandes proporções. Os presidentes Kennedy, Carter, Clinton, Obama e Loirão tentaram obter acesso a registros classificados de OVNIs durante sua administração, mas falharam miseravelmente. Alguém pode se perguntar assim, mas o BD é totalmente alinhado ao globalismo? Por que será que ele está fazendo isso? Aliás, isso é uma ótima pergunta. Provavelmente, meus amigos, ele tem, vamos dizer assim, vou colocar uma coisa para vocês. Os chapéus brancos, eles têm objetivos e metas. Ok? Muito bem. E provavelmente, aliás, os escuros faziam isso no passado, eles são todos dissidentes dos escuros, ou seja, eles já trabalharam outrora, já trabalharam para cabal, então eles sabem usar os métodos, eles utilizam os mesmos métodos deles. Então eles vão chegar para o BD, olha, BD, é o seguinte, você faz isso, porque se você não fizer, entendeu? Olha, tem um documento aqui assim, 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 muito comprometedor, e por um acaso, né, ele pode ser divulgado e pode acabar com a sua carreira, né? Então faz esse favorzinho pra gente aqui, tá? Seja legal, bonitinho. Eu acredito que é algo nesse sentido, tá ok, meus amigos? Pressão muito grande, entenderam? Geralmente é assim que funcionam as coisas, assim que se mexe os pauzinhos, tá, meus amigos? Muito bem, tô dando só um exemplo aqui. Tá? Será o presidente dos Estados Unidos que estará diretamente... Então, olha, essa lei aqui, essa lei para proteger os denunciantes, você vai assinar, tá ok? Assina bonitinho, aí a gente conversa novamente. Ó, tem outra lei aqui também que eu quero que você assine, tá? Assim, 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 por favor, tá? Por gentileza. Tá ok, meus amigos? É assim. No Brasil, Estados Unidos, é o modus operandi, ok? E pau que bate em Francisco, bate em Chico, né? Como já diz o ditado, tá? Muito bem. Aqui. E não ocorre desde a administração Eisenhower, presidente Kennedy, Carter, Clinton, Obama, Loirão, né? Como já havia falado. Em segundo lugar, o Congresso dos Estados Unidos realizará mais audiências sobre informações sobre OVNIs denunciantes. Aliás, quem acompanha meu canal, e por isso que é importante você linkar os pontos. Meus amigos, o Loirão, ele era de fato presidente? Assim, ele ocupava a cadeira, mas ele não tinha o poder da caneta. Esse ele não tinha. Tinha limitadamente, né? Igual o capitão. O capitão sentava na cadeira, mas o poder da caneta, realmente, ela falhava muito, vamos ser sinceros, né? Tinha hora que funcionava, tinha hora que a caneta perdia a tinta, não tinha mais tinta na caneta. Entenderam? E o poder, meus amigos, como já foi demonstrado, é quem controla, por exemplo, o complexo industrial, né, que tem poder nas agências de segurança. Lembre-se, meus amigos, que os Majestic 12 já não controlam os Estados Unidos. Este foi a maior presente do Loirão, né, para o povo americano e para o mundo.
Então, hoje, quem senta nessa cadeira são os chapéus brancos. Apesar deles terem o presidente, eles não têm todo o poder da caneta. É claro que o BD tem o poder, sim. Ainda tem o poder. Como o capitão tinha. Mas é limitado. Ele não pode tudo. Deu para vocês entenderem? Eles não podem tudo. Aliás, quanta sabotagem, meus amigos. Por que vocês acham que a Usantia perdeu miseravelmente? Quantas informações vazaram, assim, de forma misteriosa, que chegaram na mão dos russos? Quem que você acha que trabalhou por trás disso? Informações confidenciais. Equipamentos, insumos, armamentos que não chegavam a tempo, chegavam tudo atrasado, aí já não adiantava mais nada. É a mãozinha do chapéu branco. Você está entendendo? Por isso que você tem que ter visão além do alcance. Ok? Muito bem. Aqui. Loiran tentaram obter acesso desclassificados de OVNIs durante sua administração, mas falharam miseravelmente. Em segundo lugar, o Congresso dos Estados Unidos realizará mais audiências sobre informações sobre OVNIs de denunciantes que estão prontos para se apresentar e revelar projetos secretos de engenharia reversa em naves espaciais e corpos alienígenas recuperados. David Grush é apenas o primeiro e até 40 denunciantes altamente credenciados que informarão os membros do Congresso nos próximos meses. O que eu mostrei aqui para vocês são exemplos do que pode estar e muito provavelmente está acontecendo nos bastidores. Ok? Muito bem. Aqui. Repórteres investigativos como Michael Schellenberg, eu já tinha citado ele anteriormente, confirmam que os denunciantes sabem até 30 naves de OVNIs mantidas em várias instalações corporativas ou militares que estão sendo secretamente estudadas. Então é um repórter investigativo que está fazendo uma denúncia gravíssima e está dizendo que uma nova leva de denunciantes, agora com força total, vai aparecer, meus amigos, uma avalanche de denunciantes. Agora quando? No final dos últimos meses do ano de 2023. Em terceiro lugar, não são apenas os Estados Unidos que estão lançando divulgação. Opa, olha só, mais um motivo. Em terceiro lugar, não é exclusivo, não é algo que se reduz aos Estados Unidos. A divulgação inovadora de OVNIs. Outros países do grupo de compartilhamento, o Five Eyes, que é uma organização que envolve 5 países, nações que falam a língua inglesa, inteligentes, estão prestes a lançar sua própria divulgação oficial. Envolve a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Finlândia e Austrália, se eu não me engano. Olha só, tô bom de memória hoje, hein? É o Five Eyes, esse mesmo. São essas 5 nações que eu citei para vocês. A probabilidade é tão grande que o Larry McGarry, um membro canadense, presta atenção, do parlamento, escreveu uma carta oficial ao ministro de Defesa do Canadá, onde expressou sua preocupação de que o Canadá pareça tolo devido às próximas divulgações oficiais de OVNIs por outras nações do Five Eyes, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Olha, está até citado aqui. Muito bem, né? Muito bem. E o Canadá também e a Austrália, tá? Daí são essas 5 nações de língua inglesa que formam a organização Five Eyes. Também há rumores altamente credíveis. Veja que tudo isso, meus amigos, são as peças. Eu estou mostrando para vocês, peça por peça, dessas engrenagens, né, que vão ser o trampolim, que vão dar o start para a divulgação a nível mundial. Também há rumores altamente credíveis de que a França e as Nações Unidas, olha, até o Lulu, estão prestes a lançar suas próprias iniciativas de divulgação de OVNIs. Em quarto lugar, os eventos recentes no Peru apontam para uma possibilidade muito perturbadora de que se desenrola no outono. O tão esperado evento de bandeira falsa alienígena parece estar prestes a acontecer lá. Por que o Peru? Existem várias razões para isso. O Peru tem uma população que acredita plenamente na realidade dos OVNIs e da vida extraterrestre. Interessante. Para quem não sabe,
os nativos, o próprio povo do Peru, acredita piamente na existência dos extraterrestres. E pode lidar com um choque cultural de revelação muito rápido de vida extraterrestre, que acompanharia um evento de bandeira falsa alienígena neste local, para algumas operações específicas que eu havia demonstrado para vocês, que pode ser algo que a gente não sabe ainda, mas por certo é uma operação grande. Na minha opinião, envolve a questão de pequeninos, tá, meus amigos? Porque pelo próprio exemplo, pelo próprio denúncia, a gente pode usar como exemplo aqui o Tony Rodrigues, que ele foi, infelizmente, ali levado para o Peru, segundo as próprias palavras dele. Ficou um bom tempo lá, depois ele foi vendido para os Estados Unidos, aonde ele servia ali para agradar. Eu nem vou falar, porque não dá para falar a palavra aqui, tá? Mas infelizmente nessa plataforma não tem como brinquedinho, entendeu, meus amigos? Para ser abusado por pessoas importantes e políticos dos Estados Unidos. Vamos por aqui. Criticamente, o parlamento peruano aprovou uma resolução em maio de 2023 que permitia que os militares dos Estados Unidos entrem no Peru com armas de batalha. O Exército Militar Resolute Sentinela, que eu falei para vocês, recentemente viu o envolvimento da Força Espacial dos Estados Unidos e coincidiu com o primeiro de uma série de supostos ataques alienígenas à tribo indígena Iquitu, em 11 de julho. Como muitos pesquisadores observaram, o evento de bandeira falsa geralmente ocorre após lançamento de exercícios oficiais militares, e foi exatamente o que aconteceu, ou governamentais. Portanto, vale a pena ficar de olho no Peru. Finalmente, a Batalha da Usante está indo mal para os Estados Unidos e a OTAN. Aliás, isso aí já foi liquidado, né? Acabou. Acabou, né? Lembra exatamente. Acabou, exatamente isso. E o Estado profundo que apoiaram totalmente, o Galvão Bueno. Acabou, né, na Copa de 94. A campanha internacional da mídia Gally Whiting, de que a Usante poderia impor uma solução militar à Rússia por meio de uma ofensiva de verão para determinar o futuro das áreas de língua russa e na região de Donbass. Muito bem, eu vou voltar agora à espaçonave e vamos para a última parte da nossa explanação, ok? Da live de terça-feira. E hoje a gente vai falar sobre o grande plano. É um grande plano da sociedade do dragão branco, desculpem. Bom, meus amigos, como eu havia dito em lives passadas, em outros canais também, creio eu que foi no canal da Paula Cabral, a Aliança da Terra trabalha em várias frentes diferentes, como se fosse uma loja de departamentos. Então, cada departamento cumpre a sua função e uma praticamente não sabe da outra. Quase nada ou muito pouco do que o outro, que a outra loja de departamentos ou outro setor, como queira, está fazendo. Então, cada um tem que fazer a sua parte de forma diligente. Então, nós temos uma frente nas sociedades secretas, com a Red Blues e a Sociedade do Dragão Branco. Nós temos também representantes da Aliança da Terra na superfície, com os militares. No interior da Terra também existe uma frente, trabalhando junto com extraterrestres e seres do interior da Terra, que também estão trabalhando, porque é uma peça fundamental, é um evento fundamental para culminar com a libertação planetária. Então, são várias frentes diferentes trabalhando. No setor político, no setor empresarial também. Então, são várias frentes trabalhando de forma coordenada no mundo inteiro. E hoje eu vou mostrar para vocês a questão das sociedades secretas. A gente já teve a parte 1, parte 2, e hoje nós iremos apresentar a parte 3. Ok, meus amigos? Muito bem. Então, vamos decolar novamente a nossa espaçonave. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Só dar uma vez se está tudo ok aqui. Meus amigos, eu parei para beber água e não bebi. Deixa eu beber agora. Muito bem. Benjamin Funford, dia 14/8/2023. O plano da Sociedade do Dragão Branco para o planeta Terra. As antigas linhagens governantes do planeta estão tentando negociar uma rendição com a Sociedade do Dragão Branco. Então, meus amigos, as antigas
linhagens de sangue das famílias, né, das 13 famílias, governantes do planeta Terra, estão agora, nesse instante, negociando a sua rendição incondicional com a Sociedade do Dragão Branco, White Dragon Society. Por isso que o BRICS está crescendo. Por isso que o BRICS está vencendo. Por isso que várias nações estão aderindo ao BRICS. Por isso que o BRICS, meus amigos, porque quem está por trás do BRICS é a Sociedade do Dragão Branco, por trás da iniciativa da Rússia, da vitória da Rússia sobre a Uzantia, sobre a vitória também contra o petrodólar, porque agora a Arábia Saudita provavelmente, meus amigos, nesses próximos dias, irá aderir ao BRICS. Então, qualquer país do mundo vai poder comprar agora petróleo com a sua moeda local. Isso será um golpe profundo contra o Fed norte-americano, o Banco Central norte-americano, e as pretensões de Davos. Isso é maravilhoso. E quem está patrocinando tudo isso nos bastidores, por trás das cortinas, é a Sociedade do Dragão Branco. O principal obstáculo para mudar o atual regime, que é localizado aonde? Até tem um símbolo aqui, Dragão Branco, é tudo Mortal Kombat aqui. É interessante. Aliás, meus amigos, o símbolo do Mortal Kombat, esse Dragão Branco, é uma alusão à Sociedade do Dragão Branco. Ok. Que tem a sua sede na China. Na China, exatamente isso. Ok? Não que eles sejam do Partidão, não tem nada a ver com o Partidão, apesar que existem muitos membros do Partidão que trabalham para essa Sociedade do Dragão Branco. Aliás, o PCC, ele tem membros do Dragão Branco, da Sociedade do Dragão Branco e da Sociedade do Dragão. É bom compreender que a Sociedade do Dragão já não é benevolente, tá? Eles trabalham para a Cabal. Agora, a Sociedade do Dragão Branco, não. Ela é contra a Cabal. Ok? Muito bem. O principal obstáculo para mudar o atual regime do governo ocidental agora é a questão de qual alternativa irá substituí-lo. Então, meus amigos, entendam o seguinte: o que os membros do BRICS vão fazer de verdade, uma coisa é que eles vão fazer oficialmente e outra é o que eles vão fazer realmente. Então, saiba fazer essa distinção. Então, eles vão se reunir ali e falar de acordos comerciais. Isso é o oficial. Mas o que eles vão falar nos bastidores de verdade, por trás das cortinas, por baixo dos panos, entenderam, meus amigos? A verdadeira motivo da reunião é discutir o novo modelo socioeconômico mundial. Porque o Fed já era. A Cabal já era financeiramente, acabou. Só que você tem um porém, Ela tem que ser substituída por um novo sistema econômico. E um sistema econômico, ele tem que ser substituído de forma rápida, de uma forma que não cause um caos político, econômico. Entendeu, meus amigos? Um caos econômico, como ocorreu na queda da Bolsa de 1929. Então, nós não queremos, a Sociedade do Dragão Branco não quer um efeito colateral dessa proporção, porque isso vai trazer muito sofrimento para muitas pessoas, ok? Então, isso tem que ser feito de forma suave, tranquila, e algo que seja operacional. Interessante. É isso que eles vão discutir. Qual vai ser o novo modelo global? Por isso, meus amigos, que muitos... Pena que eu não posso trazer essas notícias aqui, porque vai ficar muito longo a live. Eles falam assim, a nova ordem será discutida em São Petersburgo. Em São Petersburgo, não. Em Joanesburgo. Em Joanesburgo, na África do Sul. Na reunião da cúpula do BRICS. Estão entendendo, meus amigos? É isso que se trata. Eles vão realmente negociar uma nova ordem, mas não é uma nova ordem do globalismo. É uma nova ordem da Aliança da Terra. Uma nova. Entenderam agora? É exatamente isso. Vamos pro próximo. Aqui. E é por isso que a Sociedade do Dragão Branco, WDS aqui, tá, meus amigos, está apresentando uma série de propostas. Eles não pretendem ser uma conclusão final, mas sim um ponto de partida para um debate construtivo sobre como nós, como espécie, devemos navegar no futuro. E é exatamente isto que está sendo discutido na cúpula do BRICS, que começou hoje. Ninguém vai falar isso para você. Mas essa é a verdade. Estão discutindo.
Como vai ser o futuro? Quais as primeiras tecnologias que precisam ser reveladas? Como vai ser o processo de revelação e a economia mundial? Como a gente vai fazer essa transição econômica para um novo sistema quântico? É isso que eles estão discutindo. É claro que isso não vai aparecer não vai aparecer na fotografia oficial, né? Não, claro que não. Não, eles estão negociando sobre comércio, né? Como vai ser? As novas nações também que estão pedindo, né? São quase 60 nações pedindo para aderir ao BRICS, etc. É isso que vai estar nas notícias. Mas pode ter certeza, meus amigos, que o Putin, Xichao, Narendra Modi vão se reunir ali secretamente e outros membros da Sociedade do Dragão Branco, membros da Sociedade do Dragão Branco, conversando o seguinte, olha, como que a gente vai fazer esse negócio aí? Pessoas confiáveis, né? Porque todo mundo não do BRICS vai estar lá, tá, meus amigos? Pode ter certeza absoluta, não são todos. Porque tem gente que, infelizmente, não é confiável. Só aqueles que realmente sabem do plano, que estão envolvidos. Como ocorre, porque assim, meus amigos, essas pessoas que trabalham na Aliança da Terra, outrora, eles trabalham e conhecem, eles sabem exatamente como eles operam. Então, por isso que eles têm realmente propriedade, eles têm a atribuição necessária para fazer isso. Entenderam agora? Por isso que eles têm a competência para exercer esta tarefa. Ok? Por isso que eles estão qualificados para isso. Porque eles conhecem como funciona as sociedades secretas. Eles sabem como funciona as instituições de 3 letras. Entenderam? Eles conhecem, por exemplo, como funcionava os Majestic 12. Então, essas pessoas, de fato, têm qualificação para isso. São as únicas. Muito bem. Vamos para o próximo. Mas antes de fazermos isso, precisamos ter certeza de que o sistema atual está prestes a entrar em colapso. Olha que interessante. Antes de fazermos isso, ter certeza absoluta exatamente quando esse sistema entra em colapso. Porque se ele demorar um pouco mais, a gente vai ter que segurar um pouco mais. Se for mais rápido, a gente vai acelerar mais rápido também. Ok, muito bem. Thomas Jefferson foi profético quando disse isso. Profecia de Thomas Jefferson. Presta atenção. Abre aspas. Se o povo americano permitir que os bancos privados controlem a emissão de sua moeda, que é exatamente isso, o Banco Central norte-americano é uma instituição privada coordenada por mega especuladores. Primeiro por meio da inflação e depois da deflação, os bancos e corporações que surgirem em seu redor privarão o povo de tudo o que possui, até que seus filhos acordem sem teto no continente conquistado por seus pais. Acredito que as instituições bancárias são mais perigosas para a nossa liberdade do que exércitos permanentes. O direito de emissão deveria ser retirado dos bancos e devolvido às pessoas que realmente o possuem. Então é um erro. Thomas Jefferson falou, vocês vão destruir os Estados Unidos da América se vocês aceitarem que o Banco Central seja uma organização privada. Infelizmente, eles não ouviram. Ele estava certo. Quando um banco central privado cria $1 trilhão do nada, abracadabra, $1 trilhão, e depois distribui para seus companheiros, ou seja, sem lastro em coisa nenhuma no sistema fiduciário, como se fosse uma mágica. E como que eles fazem essa mágica? Eles fazem essa mágica porque eles obrigam nações a comercializarem praticamente tudo em dólar, criando reserva de dólar absurda nos países. Por isso eles podem simplesmente imprimir dinheiro de forma desenfreada, e não tem inflação. Ou seja, o Brasil absorve a inflação dos Estados Unidos, França, África. Quem paga a conta é o africano, quem paga a conta é o sul-americano, ou seja, os países pobres. Essa que é a verdade, meus amigos. Essa que é a realidade. De acordo com o cálculo para quem sustenta, vou repetir novamente, porque isto nada mais é que uma economia artificial, e quem sustenta essas economias artificiais são os países subdesenvolvidos, eles que pagam a conta, sem falar também de grande parte do povo norte-americano, porque isso afeta todo mundo. Com o tempo, isso vira uma bolha que destrói a economia americana, europeia, mas geralmente quem vai primeiro são os países da África
e sul-americanos. Muito bem. De acordo com o cálculo, entre 1975 a 2018, os trabalhadores americanos foram privados de 450 trilhões em renda. 450 trilhões em renda foram privados pelos benditos, malditos bancos. Principalmente devido aos efeitos da inflação, os metacapitalistas. Os trabalhadores americanos experimentaram um declínio maciço e invisível nos salários reais. Salário, poder de compra real cada vez mais reduzindo. Ou seja, eles aumentam o salário, mas não acompanha realmente a inflação. Então você tem o quê? Um déficit, você perde o seu poder de compra. Isso já acontece no Brasil há muito tempo. Isso vai empobrecendo a população. Na forma de perda de renda, que não foi percebida pela maioria das famílias americanas. São 1,46 milhões roubados de cada homem, mulher e pequenino nos Estados Unidos. 1 milhão e 46. Isso tem que ser devolvido. É isso mesmo. Isso tem que ser devolvido, porque isso é uma fraude, isso não é aceitável. Isso é como se fosse, não, é roubo. Se você começar a partir de 1972, quando o dólar americano foi retirado do padrão ouro, e atualizá-lo para 2023, usando dados reais de inflação, você terá mais de 2 milhões por pessoa. 2 milhões de pessoas. Impressionante. Mas agora os banqueiros mataram as galinhas de ovos de ouro. Você não pode mais roubar do povo americano. Aqui está a pontuação. A renda média anual nos Estados Unidos é de cerca de 31 mil dólares. Presta atenção, meus amigos. A renda média de um americano hoje é de 31 mil dólares. E o preço médio de uma casa nos Estados Unidos é de 437 mil dólares. Caro, hein? Portanto, a taxa de hipoteca atual é de 7,72%. O pagamento mensal da hipoteca seria de 2.942. Isso significa que o pagamento anual seria de 35.304 para você ter a sua casa própria nos Estados Unidos. Ou seja, a maioria dos americanos não tem condições para isso. Por isso que a grande parte dos americanos vivem em trailers. Isso aqui é verdade, não conto para vocês. Em outras palavras, se o americano médio não pagasse por comida e serviços públicos e outras coisas, ele ainda assim não seria capaz de comprar uma casa. Vamos supor, você não paga mais comida, não paga mais nada. Mesmo assim, você não teria condições de pagar uma casa nos Estados Unidos. Isso significa que o sistema não é mais reparável. É um sistema destrutível do Fed norte-americano. Os trevosos sistema do Reserva Federal Burner. Lembre-se que meus amigos, tem pessoas que simplesmente esquecem as coisas. O que o Putin disse, meus amigos, lá faz tempo, falou, nós não estamos batalhando contra a Usantia, não. Você está pensando, não, é contra o Federal Reserve Board. Sistema das trevas. É isso que nós estamos combatendo. Vocês não estão entendendo? Então, tentando encobrir tudo isso com várias mentiras estatísticas. Por exemplo, você diz que o PIB per capita de 70 mil dólares. No entanto, esse número mascara a desigualdade de renda ao dividir a renda total pela população total. A renda per capita de 70 mil dólares. Mas aí que tá. Por exemplo, se Bill Gates for a uma lanchonete e começar a comprar tudo, a renda per capita das pessoas aumentará, mesmo que elas não possam comprar comida. Então isso não representa a realidade. Isso é uma forma de mascarar a situação dramática dos Estados Unidos. A renda mediana é o nível em que metade das pessoas está acima e metade abaixo, e, portanto, reflete a realidade. É por isso que a Sociedade do Dragão Branco, prestem atenção nisso, meus amigos, nessa noite de terça-feira, está propondo começar recuperando os cerca de 2 milhões que foram surrupiados de cada indivíduo do planeta. Os propagandistas do Fed gritarão: isso levará à hiperinflação. Vocês querem o quê? Vocês querem dar 2 milhões de dólares para cada pessoa do mundo? Isso vai destruir a economia do mundo? É verdade. Eles têm... Esse argumento é muito forte. É verdadeiro. É factível. De fato, se eu hoje, meus amigos, der
entregar para cada pessoa do mundo, imagine, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, 2 milhões de dólares, a inflação dispara. Você vai lá na padaria, o pãozinho está custando 2 mil dólares. Aqui no dinheiro aqui do Brasil, 6 mil reais, cada pãozinho. A gente fala filãozinho em Sorocaba. Aí em São Paulo fala pãozinho. Entendeu? Cada pão francês. Quanto que é? 6 mil reais. Quer dizer, acho que aí não adiantou eu ter 2 bilhões de dólares. Não vai resolver muita coisa. Pois é isso aí. Aqui, isso levará à hiperinflação, é verdade. Mas não com a oferta da sociedade do Dragão Branco. Mas a oferta da sociedade do Dragão Branco não é entregar dinheiro para as pessoas de forma indiscriminada. Porque o dinheiro é devolvido às pessoas na forma de coisas. Olha, é isso que nós vamos fazer. Coisas reais. Coisas que as pessoas precisam para melhorar o padrão de vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas em geral. Em primeiro lugar, todos recebem a posse do lugar onde agora vivem. Então não vai receber dinheiro. Então, meu amigo, aqui está a escritura da sua casa. Que maravilha. A posse, ela é sua. Olha que maravilha. Todo mundo com casa própria. Maravilha. Todos recebem a posse do lugar onde agora vivem. E todas as dívidas públicas ou privadas são canceladas. Esta é a proposta do Dragão Branco. Em outras palavras, ele proclama o ano do jubileu, do perdão, ou seja, onde tudo será cancelado. Porque assim, meus amigos, acabou o Fed americano, acabou a especulação financeira, sem dívida, simples assim. Porque eles vivem o quê? De anatocismo. Anatocismo financeiro, juros sobre juros. Não existindo mais juros sobre juros, não existem mais dívidas. Simples assim. Ok? Muito bem. A Sociedade do Dragão Branco também está pedindo o retorno do controle sobre a criação e distribuição de dinheiro para os representantes eleitos do povo. Então, grande parte desses recursos vão ser feitos para infraestrutura e talvez tecnologias, grandes tecnologias, por exemplo, como câmeras holográficas, apesar que as câmeras holográficas já estão sendo produzidas, mas nós vamos precisar de muitas outras coisas. Muito bem. Isso significa que o dinheiro público pode ser usado para pagar antigos proprietários que dependem de renda do aluguel. Olha que maravilha. Exatamente. Vamos supor, os antigos proprietários precisam o quê? Eles recebiam aluguel, então eles vão ser o quê? Punidos? Não, eles vão receber também. Entenderam agora, meus amigos? O dinheiro público pode ser usado para pagar antigos proprietários que dependem da renda do aluguel. Porque tem muitas pessoas que dependem daquele dinheiro do aluguel para sobreviver. E eles vão ser o quê? Restituídos. Muito bem. Serão indenizados. De 1938 a 1932, o Canadá conseguiu pagar as despesas da Segunda Batalha Mundial. Seguro de saúde público, educação, obras públicas, como a rodovia Trans-Canadá, etc. Sem dúvida, os impostos apenas usando dinheiro público. Também não havia inflação, porque o dinheiro era lastreado em ouro e prata. Que maravilha! Pena que isto foi até 1972. Muito bem. Então, meus amigos, com lastro ouro, o Canadá, de 38 a 72, conseguiu pagar as despesas do segundo confronto mundial. Não devia mais nada. Quitou a sua dívida. Porque tinha o quê? Lastro ouro e lastro em prata. Não tinha especulação financeira. O dinheiro tinha lastro em bens reais. Não existia sistema fiduciário. Então isso foi possível o Canadá quitar todas as suas dívidas. E esse novo sistema vai quitar todas as dívidas. Compreenderam agora? Do mesmo modo que aconteceu no Canadá, através do quê? Lastro ouro, lastro prata. Aqui. Tal sistema deveria ser restaurado, pelo menos na América do Norte. Algo semelhante precisa ser feito globalmente. Presta atenção, palavras do Fulford. Algo semelhante precisa ser feito globalmente. E é isso que está sendo discutido no BRICS agora, lá na África do Sul. Ou seja, é preciso amortizar a dívida internacional e redistribuir, ou seja, amortizar a dívida internacional e redistribuir os ativos. Obviamente, isso deve ser adaptado às necessidades de cada país e região e requer um planejamento cuidadoso. Então, isso tem que ser feito de forma
muito bem planejada. Ok? Para ser justo também. Ok, meus amigos? Isso tem que ser discutido. Muito bem. Vamos embora. Além disso, a Sociedade do Dragão Branco propõe substituir o Banco Mundial, o Honolulu, o Fórum de Davos, o BIS, o FMI, etc., por novas instituições. Eu fico vendo isso, meus amigos, eu fico arrepiado, porque é o seguinte, eu acompanho geopolítica todos os dias. E o Putin e o Chichau, numa reunião onde o Chichau e o Putin se encontraram, eles falaram exatamente isso, meus amigos. Exatamente isso. Eles acreditavam que no futuro, as instituições supranacionais que representavam as nações, e num futuro próximo, elas teriam que ser substituídas por vários motivos, ou remodeladas. Impressionante. Então, essas instituições, todas as instituições que são controladas pelos globalistas, serão devidamente substituídas por instituições que representam o povo de verdade e as nações. Olha que maravilha. O autor da proposta foi o Japão, em 1980, para estudar o sistema econômico e social de lá. Naquela época, o Japão tinha acabado de experimentar uma década de crescimento econômico de 2 dígitos. O país tinha a maior PIB per capita do mundo. A diferença entre ricos e pobres era menor do que em qualquer outro país desenvolvido. Então, meus amigos, não existia essa discrepância entre ricos e pobres. Quase todas as pessoas nesse período do Japão, em 1980, eram ricas. Incrível. Padrão de vida elevadíssimo. Este é o modelo que nós queremos. O país também tinha a menor taxa de criminalidade do mundo. E os rios no centro do Tóquio estavam cheios de peixes, enquanto a poluição matava tudo em outras cidades ao redor do mundo. Lá eles conseguiam preservar o quê? O meio ambiente. 1980. Presta atenção. O Banco do Japão enviou seus funcionários ao redor do país para iniciar um processo. Eles verificaram os preços em supermercados e em outras lojas. Perguntaram às pequenas, médias e grandes empresas sobre seus planos de gastos, etc. Usando esses dados, presta atenção mesmo, eles calcularam a oferta monetária que poderia ser criada sem inflação. Então isso aqui é planejamento econômico de verdade. Para o quê? Para a prosperidade de todas as pessoas. Próximo. O próximo passo foi dado por uma organização chamada Agência de Planejamento Econômico. Esse grupo era liderado por um comitê formado por políticos, empresários, burocratas e assim por diante. Eles decidiram onde o país deveria estar em 5 anos. Por exemplo, como parte de um plano, eles decidiram conectar todas as casas do país ao esgoto nos próximos 5 anos e o implementaram. Metas, e as metas são alcançadas, de infraestrutura. Que maravilha, meus amigos. Além disso, deve-se notar que copiar o sistema de planejamento econômico de países como Singapura não significa copiar o sistema totalitário do governo desses países. É bom frisar aqui. Em Singapura, por exemplo, meus amigos, que lá tem muita prosperidade, lá a economia funciona de verdade. Porém, existe uma ditadura. Em Singapura, mascar chiclete é ilegal, você vai para a cadeia. E pessoas são desencarnadas por posse de, entendeu? Aquela ervinha do mal. Nenhum de nós quer imitar tais aspectos. Claro que não, óbvio que não. Como resultado das negociações de bastidores entre Sociedade do Dragão Branco, presta atenção, meus amigos, e outros grupos, a comunidade britânica, o Pentágono e os russos estão entre os defensores da criação de várias organizações internacionais adicionais para planejamento futuro, projetadas para substituir o sistema falido do FMI, BIS e Banco Mundial e etc. Maravilhoso. Como mencionado anteriormente, os detalhes precisam ser trabalhados para garantir que as novas estruturas funcionem para o benefício do povo, de forma transparente, democrática e baseada no mérito. Meritocracia. O último obstáculo a superar antes de criar sistemas novos e aprimorados é fazer com que os poderes atuais se afastem e abram mão do controle de seus bancos centrais. Este seria o desafio nesse instante.
Eles justificam o fato dizendo que tem sido assim por milhares de anos. Não, mas a gente sempre foi assim por décadas, centenas de anos, milhares de anos. Outra desculpa é que você nasceu nesse sistema e não deve escolher, e não teve escolha, a não ser ingressar nele ou perder a vida. É isso que eles estão alegando. Então tem muitas pessoas que não querem largar o osso ainda. Muitos países, muitos políticos, muitos empresários. Só que esse é um processo irreversível, tá ok, meus amigos? Então, muitas negociações estão feitas, parte dessas negociações estão sendo feitas agora, nesse exato momento, nos bastidores lá da África do Sul. Retornando à espaçonave, o que nós estamos fazendo aqui, meus amigos, é demonstrando para vocês que na área econômica nós estamos muito perto mesmo, falta muito pouco para que esse novo sistema possa ser estabelecido, ok? Aonde as pessoas vão viver com um novo padrão e qualidade de vida, onde toda dívida, onde esse anatocismo financeiro que escravizou a humanidade será extirpado de uma vez por todas. E isto vai abrir alas para as tecnologias e revelações. E vejam o que está acontecendo com relação às revelações. Meus amigos, a Aliança da Terra está trabalhando dia e noite, 24 horas por dia. E estamos avançando sim, apesar das dificuldades. Essa live foi demonstrar para vocês que estamos avançando em várias frentes diferentes, tanto no setor financeiro, no setor de divulgação, no setor de conscientização das pessoas. Estamos avançando, sim, a passos largos. E muito em breve, meus amigos, podem ter certeza absoluta, nesses últimos meses do ano, grandes coisas irão acontecer, grandes eventos impactantes, que vão abrir alas para eventos maiores ainda em 2024. Aonde tudo isso será sacramentado e nós seremos livres de forma definitiva e para sempre. Aonde haverá e o acontecimento que realmente vai ser a cereja do bolo, meus amigos, será o desembarque dos extraterrestres e o novo futuro Star Trek. Um beijão no coração de cada um de vocês, exatamente como a Cecília falou, freedom, liberdade. Um beijão para cada um de vocês e até quinta-feira na live de perguntas e respostas.